Olá, eu quero falar com você hoje sobre uma alegria diferente. Hoje pela manhã eu vi um tweet que me chamou muita atenção. Alguém de algum jornal, que eu não lembro qual que era, estava reclamando que o Procurador-Geral da República não tinha se manifestado de forma alguma publicamente sobre nada relacionado ao coronavírus, sobre o melhor método de tratamento, o que ele pensava, o que ele tinha para dizer. E o tweet que eu vi era uma resposta a esse comentário infeliz da jornalista e tinha uma sabedoria muito simples, né, e impressionante nesse Twitter. O tweet dizia o seguinte: o Procurador-Geral da República não é infectologista e nem gestor de crise econômica. Nós vivemos uns tempos meio obscuros, porque muitos acreditam mais no que um famoso diz do que aquilo que um especialista de fato diz, né, seja em qualquer área. Os programas como o Fantástico, Encontro, os canais do YouTube, os influenciadores digitais, seja lá o que for, independente do viés, eles se colocam, né, uns diante dos outros, discutindo questões nas quais eles não têm a menor capacidade de discutir. Eles não entendem, eles não são profundos naqueles assuntos e acabam reduzindo as questões reduzindo as questões de forma imprecisa, de forma incorreta. Ainda que muitos falem com um certo conhecimento, ainda ficam lacunas nas suas falas que deixam o ouvinte com a percepção manca sobre o assunto. Paulo passou por isso num tempo em que nem mesmo as cartas eram um veículo de massa, ainda que elas fossem amplamente usadas, não eram todos que tinham acesso. Algumas pessoas com limitações das suas percepções queriam roubar a fama de Paulo e ganhar notoriedade, fama mesmo, às custas de Paulo. Ele vai dizer isso lá em Filipenses 1, de 15 a 18, eu vou ler para vocês. Diz o seguinte: é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que de uma forma ou de outra Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade. Também com isso me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Nós vimos no último devocional que Paulo ele estava feliz com o fato de que a sua prisão serviu como um exemplo inspirador e incentivou outros irmãos a anunciarem Jesus com mais ousadia. Porém, nem todos que foram influenciados eram fiéis. Alguns que resolveram pregar com mais ousadia faziam isso com outras motivações. E perceba, Paulo ele dividiu esses irmãos, e ele está chamando-os de irmãos, que estavam anunciando o Evangelho, em dois grupos: os que faziam de boa vontade e os que faziam por inveja. Os que faziam por boa vontade, eles faziam com amor. Eles lembravam-se do apóstolo com carinho, sabendo que a prisão nada mais era que o resultado da fidelidade na qual eles mesmos também precisariam se manter. Os que faziam por inveja, eles viam Paulo como um concorrente disputando o mesmo público. Alguém que eles deveriam atacar de alguma forma, desqualificar, seja por causa da prisão, ou por algum tipo de pecado que eles imaginavam, porque Deus o estava punindo. Ele cometeu um pecado, Deus está punindo ele, então vocês não devem acreditar em Paulo. Como se Paulo fosse alguém pior do que os outros, porque estava num lugar de vergonha. Nós podemos ver alguma coisa parecida no capítulo 1 de 1 Coríntios, onde alguns dentro da igreja estão causando divisão porque eles pensam que determinado evangelista ou apóstolo é melhor ou pior do que outro, Isso causa um grande problema ali. Esse engano, ele é muito comum, ainda mais em nossos dias, porque algumas pessoas pensam que honroso diante de Deus ou
de grande valor diante de Deus é aquele que realiza milagres, é aquele que prospera, aquele que tem a melhor oratória, aquele que se coloca nas redes sociais ou nos canais, né, para xingar ou acusar aqueles que se opõem à fé cristã. Muitos pregadores de Facebook e de YouTube, eles se aproveitam das tretas da internet para se promoverem, para ganharem likes, para se colocarem em uma posição que eles não deveriam estar, né? Eles se colocam a dar opinião de tudo, especialmente daquilo que eles não foram chamados para falar. Alguns desses homens, infelizmente, eles são instrumentos de Satanás, porque eles acabam confundindo e dispersando o rebanho, né? Eles têm uma teologia errada e eles manipulam as palavras da Bíblia para dizerem o que eles querem, né? Outros, eles têm até uma teologia correta, pregam com fidelidade ao texto, mas acabaram permitindo que os corações fossem corrompidos, né, pelo like, pela fama, pelo alcance da mensagem. E eles acabam desprezando ou até mesmo atacando outros que estão exercendo seu ministério com fidelidade, mas acabaram escorregando numa coisa pequena e aí eles são execrados, né? Eles são maltratados nas redes sociais e em outros lugares, porque muitas vezes foram mal interpretados, porque pregaram ou anunciaram uma mensagem dentro de um contexto ou para um contexto muito específico, que quando tirado é mal interpretado. Paulo, ele sente uma alegria diferente aqui. Ele não está preocupado com a motivação no coração daqueles irmãos que ainda não haviam entendido a necessidade da humilhação e do sofrimento para que o evangelho fosse pregado e crido, na verdade. Desde que a pregação fosse fiel. Então, ele se alegra e percebe que o mais importante está acontecendo. Ele não se importa. Na verdade, ele não importa. Né? O sofrimento dele não é nada desde que Cristo seja pregado. Como eu disse no começo, nós estamos numa geração escrava das opiniões dos influenciadores, pessoas que se deixam levar por essa quantidade de fama, seja do pregador X, Y, enfim. No geral, isso não nos deve preocupar, contanto que haja fidelidade na palavra, mas isso precisa acender um alerta sobre a autoridade final de Deus se revelando na sua palavra, nas Escrituras. O que nós precisamos prestar atenção é no conteúdo do Evangelho e na verdade absoluta das Escrituras pregada com fidelidade. Eu quero, a partir disso, te incentivar a orar pelo seu pastor, dar para ele uma palavra de incentivo, e especialmente no caso de ele se manter fiel, apesar ou não da fama, e apesar dos que querem derrubá-lo, daqueles que querem, de alguma forma, macular a imagem dele para ganhar fama e seguidores ou membros para suas igrejas. Valorize os homens que estão fugindo das brigas inúteis na internet ou em outros lugares para se manterem fiéis e perseverantes à exposição bíblica. Isso é de grande valor. Se o seu pastor não se encaixa nesse quadro, acenda um alerta e talvez você pode ajudá-lo com literatura, indicando para ele sites ou lugares onde ele possa buscar uma formação melhor. Enfim, você pode incentivá-lo de várias formas, busque isso diante do Senhor. Como segundo conselho, eu quero dizer que você avalie o seu coração a fim de examinar quais são as suas intenções quando você prega ou mesmo quando você deixa de pregar o Evangelho. Examine se no seu coração existe temor aos homens. O temor aos homens é quando nós damos mais importância àquilo que os homens pensam de nós do que aquilo que Deus diz e pensa de nós. Então, avalie seu coração. Examine também se não existe uma tentativa de tomar o lugar do Espírito Santo
no convencimento das pessoas, o que na verdade é idolatria. Quando nós pregamos, quando nós falamos, nós precisamos estar certos de que quem realiza a obra é o Espírito Santo. Nós apenas precisamos deixar a palavra com fidelidade e amor. O meu desejo hoje é que você também seja tomado pela mesma alegria de Paulo, a alegria de perceber Deus realizando a sua obra apesar dos homens, apesar das suas falhas e apesar da sua situação. E que esse objetivo de ver a palavra pregada seja tão importante, tão caro, de forma que a sua alegria esteja alicerçada nisso. Tá? Nesses dias de pandemia, né, de confinamento, nós não podemos deixar de notar que os milagreiros, né, eles estão em silêncio. E os pregadores fiéis é que estão provendo uma resposta bíblica para o sofrimento e para o temor das pessoas nesse momento. Que a mensagem ela tem encontrado corações cada vez mais sedentos, porque a incerteza faz isso, né? E o meu desejo é que encontremos todos, né? Ou que nos alicercemos todos na certeza de que Cristo é o Salvador, né? Eu quero ainda te desafiar a alegrar-se como Paulo, quando a mensagem do Evangelho que liberta mais um da cegueira causada pelas tentações da aprovação humana, para que o Deus encarnado seja recebido por essa pessoa, que Jesus Cristo seja recebido como Salvador e a alegria também delas. Que Deus te abençoe, um grande abraço. Fique com Deus.